Beleza, pessoal, vamos para a aula 2 então, que realmente é um assunto que nos interessa. Como ganhar dinheiro com o gerenciamento de categorias. Como eu disse, tudo no nosso negócio visa lucratividade. E não esquecendo que esse nosso gerenciamento de categorias tem o viés de lucratividade, aumento de resultados, tá certo? Então, o primeiro passo para a gente conseguir trabalhar bem no gerenciamento de categorias é a classificação mercadológica. É um assunto conhecido pelo varejista, conhecido pela equipe do varejista, mas que muitas vezes não é trabalhada da melhor maneira possível para atender essa demanda específica. O que a gente precisa ter consciência é de que tudo que a gente organiza dentro da loja, aquele conceito do que é categorizar, tem um objetivo final. E essa classificação mercadológica que eu estou dizendo para vocês, ela precisa ser construída de uma maneira tal para que a empresa consiga fazer esse gerenciamento de categorias. É aquele conceito, olha, eu tenho um grupo de produtos aqui que tem uma venda boa na minha loja. Ah, qual grupo que é esse? Ah, o grupo dos shampoos. Quais? O grupo shampoo em si é muito subjetivo. Qual categoria dentro dessa outra categoria? Ah, eu tenho uma venda muito boa aqui dos farináceos. É subjetivo. Quais grupos de produtos? Então nós precisamos entender, alinhado com o conceito de agrupamento de produtos e de categorias, que nós precisamos criar uma estrutura que ela seja intuitiva e inteligente para atender essa demanda. Então é preciso bastante observação de como eu vou fragmentar essa classificação. Então, por exemplo, eu tenho lá um segmento cerveja. Todas são iguais? Todas são a mesma coisa? Obviamente que não. E a gente precisa levar essa visão mais apurada para dentro do nosso sistema. Eu tenho cerveja de 269 ml, eu tenho de 350, eu tenho long neck, eu tenho especiais, eu tenho trezentinha, eu tenho de 600, eu tenho de litrão. Só nessa pequena categoria a gente discorreu 7 segmentações diferentes. E por que isso? Porque cada segmentação pode trazer um resultado diferente. Então, aquele conceito de que não dá mais para ser no bolo, ele entra nesse tópico gerenciamento de categorias. Eu só consigo extrair o melhor resultado, o máximo do que aquele conjunto de produtos pode trazer para a gente, se ele tiver estratificado dessa maneira. Outro exemplo, para ficar muito claro, eu quero que nós tomamos consciência dessa fragmentação. Lá no setor de produtos para limpeza, produtos limpeza para lavanderia, sabão em pó. Eu não posso tratar ele no conjunto inteiro. Eu preciso fragmentar em todas as variáveis que pode ter esse produto para que eu consiga observar e atuar numa classificação de margens diferenciada de grupo para grupo. E é ali que eu vou tirar a rentabilidade, é ali que eu vou trabalhar a minha lucratividade. Então, dentro da loja, agora você supermercadista, vai entrar na sua classificação mercadológica e vai fazer uma autocrítica de como ela está estruturada, de como ela está montada. Será que ela gera condição para que eu possa avançar em tópicos mais refinados, tópicos avançados de gestão? Ou ainda está no bolo, como eu comentei? Então nós precisamos que tenhamos uma orientação por alguém que conheça o ambiente de gerenciamento de categorias, como eu preciso fazer a classificação mercadológica para atender essa demanda. E esse primeiro passo, ele é extremamente importante e nós vamos discutir ele a seguir, porque ele não simplesmente ajuda na elaboração de uma margem padrão por grupos. Ela vai ajudar em análise de mix, ela vai ajudar o seu setor comercial.
é muita vantagem de um trabalho que realmente pode ser feito dentro da loja. Às vezes nós temos as nossas equipes de cadastro de produto lá no lançamento da nota fiscal, que eles não foram instruídos para atuar dessa maneira. E aí, qualquer produto é produto. Uma farinha de 500 gramas é a mesma coisa de uma farinha de 1 quilo. E isso não pode acontecer. Retomando conceitos anteriores, se nós estamos trabalhando com inteligência de negócios, tópicos avançados, o produto é o nosso principal ativo. Nós precisamos nos dedicar a ter a melhor classificação, a melhor estrutura, o melhor cadastro. Bases do negócio, lembra disso? Se eu não souber lidar com o produto, melhor repensar a respeito do nosso negócio. Bom, criada essa condição para que a gente consiga observar grupos segmentados de produtos com mais clareza, com mais requinte de detalhes, nós precisamos observar um outro fator que é extremamente importante na questão do gerenciamento de categorias. Dentro da loja, eu tenho 2 categorias de vendas. Eu tenho as minhas vendas que são em oferta e as minhas vendas que são as vendas fora da oferta. O empresário moderno, ele precisa ter a perspicácia de saber observar esse comportamento. Se ele não souber observar esse comportamento de vendas, o quanto eu vendo em oferta, qual é a minha agressividade, qual que é a participação disso, nós estamos andando à deriva. Por quê? É impossível planejar um resultado quando eu não sei como é a composição da minha venda. Repetindo, exaustivo, se o meu negócio, o centro do meu negócio é venda e eu disser que não sei observar o comportamento de vendas, é um sinal claro de que a gente precisa estudar melhor sobre essas variáveis. E isso vai fazer toda a diferença, porque uma loja moderna, uma loja com o mindset moderno sobre a gestão do seu próprio negócio, ela pode mudar o seu modo de operação dependendo da necessidade do seu negócio. Um exemplo, se eu sou uma loja onde está vindo muita concorrência ao meu redor, eu estou sendo ameaçado por outras empresas, como que eu vou me comportar nesse cenário? Olha, eu vou aumentar a participação e vou abaixar as margens da minha oferta para atrair o público da minha loja. Na sua mente, supermercadista, pode ficar a seguinte questão, mas fazendo isso, eu vou sacrificar a margem. Eu vou baixar a margem, a minha lucratividade final. E eu digo para você com segurança, não. Se você dominar os princípios básicos de gerenciamento de categorias e observação criteriosa desse ambiente de vendas. Então a gente vai discorrer sobre esse assunto. Uma classificação bem feita, que leva a oportunidade de trabalhar as minhas margens com mais astúcia, e eu tenho uma observação clara de como a minha loja funciona. Se ela é agressiva, se ela é conservadora, se as minhas margens de oferta são baixas ou são altas e como eu montar novas estratégias comerciais. Que é isso que a gente tem que fazer, saber montar estratégias comerciais. Bom, na sequência desse nosso raciocínio, é bastante importante a gente conhecer a importância e a relevância de cada grupo de produtos perante a sua venda e o seu resultado. Só fazendo uma reflexão anterior, já dividi uma classificação muito bem estruturada. Já não é mais desodorante, é desodorante aero, spray, roll-on, em creme. Eu consigo ter uma visão mais ampla do que eu tinha até o momento. E conhecer esse papel de cada categoria vai te levar a tomar conclusões que até esse momento talvez você não conseguiria observar. Aquela grande pergunta, o meu setor de perfumaria é bom? O meu setor de desodorantes ele traz um resultado bom? Qual grupos?
Existem diferenças entre esses conjuntos de produtos que a gente precisa entender para focar onde precisa. Eu preciso me dedicar naquilo que vale a pena. Tem muitos produtos que às vezes não vale a pena, e a gente vai falar sobre a análise de mix, mas por circunstância ou outra, eu tenho que manter dentro da loja. Mas de maneira geral, a loja e o modelo de gestão inteligente, ela prioriza a lucratividade e a atratividade ao cliente. Nunca podemos fechar o olho para as variáveis paralelas a respeito de gerenciamento de categorias por margem. Tá, eu quero ter a melhor margem possível, mas se eu fizer um escalonamento aqui, o meu cliente vai começar a me achar caro. Eu vou sair da percepção do varejo regional onde eu estou aqui e meu cliente não vai comprar. E isso pode acontecer. Por isso que esse tópico é um tópico desejado pelo varejo. Dominar esse tópico é o desejo do varejo. Entender como é que funciona esse ambiente, esse ecossistema de movimentação do produto é muito importante. E poucas empresas estão preparadas para fazer isso de uma maneira clara e sem correr risco. Isso é muito importante falar. Toda vez que nós vamos trabalhar em um tópico que é o tópico central do nosso negócio, lucratividade que nós temos que falar agora, nós temos que ponderar o grau de risco que nós corremos fazendo tal ação. O que não pode ser feito é uma ação de qualquer maneira, conhecendo parte do processo e que isso pode me colocar em risco, porque o efeito vai ser o contrário. Em vez de eu conseguir ganhar dinheiro com gerenciamento de categorias, eu vou perder público, perder a relação com o meu consumidor. Então nós precisamos estar muito atentos. Quando a gente está falando em lucratividade, uma situação que a gente precisa conhecer e estudar a fundo é escalabilidade de margens via curva ABC. Curva ABC, todo mundo já ouviu falar ou sabe o princípio de funcionamento dela. O que nós precisamos entender é como eu consigo fazer uma variação nesse escalonamento de margens para atender demandas específicas. Um exemplo muito rudimentar. Como que eu vou atacar o meu cliente, o meu concorrente, aquele que eu falei que está chegando na minha região, sem perder margem final? Eu conheço escalabilidade de margens. Eu sei como fazer uma nova recomposição de curva ABC para que isso aconteça de fato. Eu seja mais agressivo e competitivo ao mesmo tempo, trazendo lucratividade. Eu repito a resposta. Isso é possível? Sim. Desde que tenhamos dispositivos para fazer isso acontecer, pessoas que saibam como isso funciona e vontade de fazer, porque nada é fácil. Tá? É bobagem imaginar que você vai fazer assim e toda a composição de sua margem da loja vai ter mudado. Mero engano. É preciso muita dedicação. Então essa escalabilidade de margens, nós vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto, que eu quero mostrar as reais possibilidades de como isso funciona. E você, empresário, você, supermercadista, você, gestor comercial, tem que conhecer esses tópicos. Não dá mais para ficar naquele lago raso, onde eu só conheço parte das coisas e aquilo que todo mundo sabe. Não consigo diferenciar o competitivo. Eu sigo o que a grande maioria faz. E o que poucos fazem é ter um desempenho além do normal. E é esse caminho que a gente tem que percorrer. Então, classificação bem feita identifica para a gente o papel de cada grupo de produtos. Se eu souber a escalabilidade de margens, é o caminho mais seguro para buscar uma lucratividade maior. Ainda sobre esse assunto de como ganhar dinheiro com o gerenciamento de categorias, todos os assuntos são novos, muitos termos são novos. E eu quero falar aqui de um termo que é pouco conhecido pelo médio varejo.
Calibragem de margens. O que isso significa? Como isso funciona? Como isso pode trazer benefício para a nossa loja? Vamos dar como exemplo uma corrida de Fórmula 1. Nós estamos no páreo para fazer essa corrida cheia de adversários. A ingenuidade de pensar que a equipe do carro de corrida vai colocar ele na pista sem fazer regulagem nenhuma e vai botar para correr. Tá pedindo para não ter o melhor resultado, né? Tá provocando o não bom resultado. Então nós precisamos entender, junto com aquilo que nós já falamos aqui, que a minha loja precisa estar calibrada para trabalhar a respeito de margens. E o que isso significa? Como isso funciona? Lembra alguns minutos atrás que eu falei nas duas variáveis de vendas que nós temos? A nossa venda promocional, a nossa venda oferta e a nossa oferta e a nossa venda sem oferta, que é a venda saudável. Esse indicador, o indicador dessa margem saudável, é que vai dizer pro gestor aonde que ele precisa calibrar toda essa régua de margens para ter um bom resultado. Por quê? Porque quando eu faço essa calibragem, o advento das ofertas, ele vai ser um regulador do resultado final. Um exemplo rápido. A minha margem de ofertas, eu vendo 2 milhões de reais e eu vendo 700 mil em oferta com uma margem de 15%. Margem sobre venda. Só um comentário? Markup não dá, né, supermercadista? Enfim, eu tenho uma participação de oferta com uma margem de 15%. Consequentemente, para o meu resultado final, eu puxo um relatório dessas vendas sem oferta e ela vai me dar a margem que eu trabalho, que é a régua de margens da minha loja, como se eu não fizesse ofertas. E aí eu tenho que saber, por indicadores do varejo, qual o patamar que eu estou. Se eu tiver com uma margem alta, ela é prejudicial para o nosso negócio. Por quê? Porque o cliente não se sente atraído. Se eu tiver uma margem baixa, eu não tenho lucratividade. E qual que é o ponto de equilíbrio? Qual que é o ponto ideal para onde eu preciso levar essa margem saudável para quando entra o advento das ofertas com a característica da minha loja, ela me leva para um resultado final. Parece complicado? E é. Por isso que nós estamos gravando essa aula especial de um tópico avançado para o varejo. Mas é isso que a gente precisa conhecer. Esse é o suprassumo do varejo. Existem várias empresas que estão tendo uma escala de crescimento muito grande porque dominaram essas técnicas. Ela sabe como isso funciona e ela se articula de uma tal maneira que, na verdade, a grosso modo, ela faz o que quer. Se agora ela querer ser agressiva, ela é, porque ela sabe o que está fazendo. Se agora ela vai ser conservadora, ela também sabe como agir, porque domina o seu processo de vendas. Então nós temos, os gestores, a equipe de gestão, tomar consciência desses temas. Estudar, ir a fundo, procurar. Qual que é a sua margem saudável se eu não tivesse nenhuma oferta na minha loja? Ela é baixa, ela é alta? Ou eu não tenho uma referência? Vamos entender um pouco mais a respeito disso. Um outro benefício que a gente toma e ganha recursos, a gente aumenta o nosso resultado com o gerenciamento de categorias, é que quando essa estrutura ela está bem montada, bem distribuída, muito bem organizada, e eu sei qual é o papel de cada categoria dentro do ambiente de vendas, eu posso automatizar o meu processo de precificação. Clóvis, você está ficando maluco? Vai automatizar o processo de precificação? Uma situação que a gente tem que estar no dia a dia ali, fazendo na mão, na unha. Sim, é possível. É possível, viável e inteligente.
Como isso funciona? Bom, se como eu disse eu tenho uma estrutura bem feita, uma classificação bem ajustada, sei onde está cada grupo de produtos em uma classificação ABC, eu crio margens padrão para esses grupos. Se eu pago mais barato num produto, eu vendo ele mais barato. Se eu pago ele o custo médio, eu vendo ele no preço médio. Se eu pago mais caro, eu vendo ele mais caro. Produtos de curva B e curva C. Essa dinâmica, ela é muito inteligente e ela facilita demais o trabalho. Como eu faço isso muito dentro do cliente, a questão do gerenciamento de categorias, eu sei que se uma empresa quiser, por exemplo, olha, eu vou subir as minhas margens de vários produtos aqui da minha curva C para ter uma rentabilidade melhor. Não vai rolar, não vai acontecer. Por quê? Porque a gente só consegue fazer uma alavancagem de margens de lucro atuando em blocos, em conjunto. Ações individuais do produto não vão fazer diferença. E é uma grande besteira, falo isso com muita segurança, lá do setor comercial, a seguinte situação. Olha, eu tenho um grupo de produtos aqui que ele está na curva C. Tá? Um exemplo aleatório, um limpa alumínio. Eu tenho 4 marcas. Tá? Eu vou padronizar a margem desses produtos. Eu vou usar uma margem padrão para eles, porque eles são curva C. Não estão em relevância na mente do cliente. Nossa, mas eu tenho um produto aqui que eu poderia ganhar uma margenzinha a mais nele, porque eu carrego ele mais de preço. Besteira. Porque como eu disse, você acerta 50, 100 produtos de curva C, nem cócegas não faz na margem final. Então, o processo de automatização, qual é o conceito? Eu automatizo margens de curva B e curva C, crio margens padrões inteligentes para ele, que vai me levar a um resultado final efetivo e me dedico à curva A. Aí eu vou na pesquisa da concorrência, aí eu vou com o fornecedor, eu brigo de todas as maneiras para a minha curva A ser um grupo de produtos altamente competitivo, onde eu crio aquela imagem da minha loja referente a preço na mente do cliente. O que a gente ouve muito dentro do cliente, fazendo a respeito desse assunto, escalonamento de margens. Não tenho tempo para fazer isso. Não dá tempo para fazer um gerenciamento de preços corretamente. Porque está indo no braço produto a produto. E isso não é mais inteligente. A automatização de preços, ela é segura, desde que se tenha uma estrutura que crie condições para isso acontecer. E como eu disse, aí nós vamos para cima da curva A. E aí nós vamos brigar de toda maneira para ser uma loja competitiva e lucrativa ao mesmo tempo. E com toda a segurança, é possível. Pessoal, eu queria mostrar para vocês aqui, demonstrar a respeito dessa escalabilidade de margens que eu disse e essa visualização da participação das ofertas que a gente faz na loja e essa venda sem a oferta, tá? O importante é dizer o seguinte, que todo ambiente de negócios tem uma escala, seja em volume, seja em lucratividade, e a gente precisa entender como isso funciona. Então na tela está uma curva ABC, tá? Uma curva A com 20% de margem, uma curva B com 28% de margem e uma curva C com 34% de margem, tá? Gerando um resultado de 28,5% de margem de contribuição, tá certo? E se eu quiser mudar esse modo de operação, como que eu vou fazer? E se eu quiser ser mais agressivo no mercado para atrair o cliente para a minha loja? Um ponto importante e uma observação para dizer sobre a atração do cliente à loja. Eu também quero atrair o meu cliente à loja, principalmente dando preço para ele que ele conheça a minha loja.
para que ele frequente a minha loja, observe que ela é organizada, que ela é limpa, que ela tem um bom atendimento, que ela tem um portfólio de produtos generoso para os nossos clientes. Atrair cliente para a loja só por preço, queimando margem, pode ser perigoso. Mas voltando para o assunto escala, como eu posso criar uma situação diferente nessa escala de margens que se apresenta? Eu posso abaixar a minha margem de curva A para 16%. Eu posso fazer isso, desde que eu saiba fazer recomposição de margem. Eu entendo aquele processo que a gente está falando até agora, de como funciona esse escalonamento. Então a curva B que tem 28, de uma maneira bem inteligente eu consigo subir ela para 32. E aquela curva C que tem 34, eu consigo subir ela para 38. Eu vou conseguir ser mais agressivo, porque eu reduzi margem da curva A e não vou perder resultado. Que maravilha, hein? Realmente, é uma maravilha. E é isso que a gente tem que desejar. Que nós e nossas equipes saibamos trabalhar nesse universo. Isso é inteligência de negócios. Isso faz a diferença. E isso pode ser ao contrário também. Olha, eu estou numa região tranquila, eu estou sem uma concorrência aqui que me ameace e eu não preciso ser agressivo nas minhas ofertas. O que eu posso fazer? Eu posso trabalhar com margens equilibradas em curva ABC e que eu tenha um atrativo de preço para o cliente em todas as curvas, desde que eu tenha um resultado final, né, aquele 28,5% aqui do exemplo, identificado. Eu preciso atingir esse resultado. Uma pergunta para você, supermercadista, a respeito do ambiente de ofertas. Quanto tempo você demora para fazer e elaborar o seu jornal de ofertas? 4 horas, 5 horas, meio-dia? E a pergunta é, quanto tempo você gasta analisando essas ofertas, o comportamento de venda dessas ofertas? Infelizmente, uma grande maioria, principalmente do médio varejo, não se dedica a analisar como que foi esse comportamento. Então a grande verdade é que nós temos uma margem final do nosso resultado, que ela se formou, a formatação dela que me gera um número hoje, ela está aleatória. Ela aconteceu porque é a maneira que nós trabalhamos. E se você for analisar com essa ótica que nós estamos comentando aqui, você pode ter uma surpresa. Vai lá no seu sistema, dá uma observada nessa escala de margens, puxa lá um relatório de curva ABC. Qual que é a sua curva A? Qual que é a sua curva B? Qual que é a margem da sua curva A? Qual que é a margem da sua curva B? E qual que é a sua margem da curva C, aí da sua loja? Observa essa escala, se é uma escala crescente, se não é, como é a composição dela. Isso vai te trazer muitos esclarecimentos. É importante saber o conceito de curva ABC. Não adianta nós estarmos falando de escalabilidade de curva ABC se a gente não conhece o conceito. Então, o software que a gente trabalha, ele trabalha com algum tipo de parametrização de quantos por cento da nossa venda está na curva A, quantos por cento está na curva B e quantos por cento está na curva C. Em muitas lojas nós temos visto a parametrização de 50% das vendas na curva A, 25% na curva B e 25% na curva C. E quando a gente começa a observar esses relatórios, nós vamos praticamente tomar um susto, porque metade das nossas vendas estão concentradas num pequeno grupo de produtos. 150 produtos, 120 produtos. Vamos fazer essa análise na nossa loja, aproveitando que estamos vendo as margens, vamos ver quantos itens tem em cada curva. Não é de se espantar que 2% de produtos representa 50% de nossas vendas.
em número de SKUs. Essa é a realidade do varejo. Por isso que nós dissemos que é interessante padronizar classificação de margens de curva B e curva C e me dedicar a um pequeno grupo de produtos que é a minha curva A. Mas eu preciso identificar com certeza quem são esses produtos, quem são esses conjuntos de produtos. Aqui no nosso material também, eu coloquei a informação da composição da nossa venda, da margem oferta e da margem saudável, independente do valor da venda, que me gerou um resultado final de 28,5%. E essa pequena ilustração, ela quer dizer que a minha margem saudável é que precisa ser alterada se eu quero mudar o meu status de venda. Então, se eu tenho essa mesma configuração e quiser levar esse resultado para 29,5% de margem, mantendo as minhas proporções de oferta e as margens da oferta, é a margem saudável que eu tenho que calibrar. Conceito de calibragem. Então ele fecha esse ciclo de como ganhar dinheiro com gerenciamento de categorias. Eu estruturei o meu cadastro de uma maneira inteligente, eu consigo observar a formação da minha venda, eu identifiquei o que é curva BC, conheço os grupos de produtos que estão lá, tenho a possibilidade de automatizar a precificação de uma dezena de grupos de produtos e me concentro numa fração menor, aonde vai realmente gerar um resultado para a nossa loja. Assim, a gente finaliza a aula 2, como ganhar dinheiro com o gerenciamento de categorias.